Irmãos, glória a Deus pelo dia de hoje. Nós estamos começando hoje uma série nova chamada Sermão do Monte. Irmão, é uma série que Deus possa nos dar muita graça. Nós vamos ficar maio, junho e julho. Pretendo falar em 8 domingos. Se eu não conseguir, vocês me perdoem, né? Porque é muito grande, é muito extenso, né? Até mesmo hoje eu quero falar um pouco sobre as bem-aventuranças. Se eu fosse falar sobre as bem-aventuranças, nós poderíamos usar um dia para cada uma delas. Talvez seria uma série para o futuro, já estou até pensando nela, chamada Bem-aventurado, né? Será uma série, mas deixa assim no futuro, talvez no ano que vem. Obrigado, meu irmão, porque o nosso tempo é muito curto. Então hoje quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre a introdução e um relance nas bem-aventuranças. Trazer um rápido contexto das bem-aventuranças, né? E distribuir isso aí para nós durante esse tempo. Era para mim ter começado em dezembro do ano passado, aí veio as mudanças, veio a reforma e a gente foi jogando, aí Deus falou assim: agora não tem jeito mais. Temos que falar. É um ano de discipulado, então é um ano. Nós estamos falando sobre ser discípulo, viver como discípulo, ter discipulado entre irmãos uns com os outros, e nós vamos cada dia mais ensinando sobre isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 1. Irmãos, o Sermão do Monte, ele é pequenininho. Mateus 5, 6 e 7. Vamos fazer um acordo entre nós aqui? Nós vamos ler uma vez por semana o Sermão do Monte. Quantos fazem isso comigo? Uma vez por semana nós vamos ler o Sermão do Monte. Segunda você lê o capítulo 5, quarta você lê o capítulo 6, sexta você lê o capítulo 7. Rapidinho você vai ler. Se você quiser ouvir, tem esse Sermão do Monte em áudio, né? Bíblia falada, você consegue ouvir também ali essa palavra, e é bem legal, muito bacana. Então eu quero chamar você para isso, né? Para a gente poder estar lendo, até isso virar algo dentro de nós. Versículo 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, quero orar mais uma vez. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa série que se inicia hoje. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e discernimento, para que possamos conduzir segundo a vontade do Senhor, segundo o Teu Espírito nos conduz. Que não saia de nós nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra mentirosa, mas que saia palavras do Teu Espírito, segundo a Tua graça, Teu amor e Teu favor. Que possamos ser confrontados, direcionados, para que possamos andar na plenitude do Senhor, na verdade do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Qual que é o cenário aqui? Jesus, ele passa mais ou menos um ano e pouquinho pregando ali na Galileia, na região ali, e ele começa a se tornar conhecido. Ele já é conhecido. E no capítulo 4, Jesus
ele passa uma noite orando e ele sai para chamar os seus discípulos. E quando ele sai para chamar os seus discípulos, não eram pessoas que não conheciam quem era Jesus. A gente acha que Pedro estava lá pescando, aí dá uma louca em Jesus e fala assim: olha, eu vou lá chamar aquele cara lá, porque aquele cara tem um propósito. Irmão, você seguiria alguém que você não conhece? Chegasse um maluco aqui e falasse: olha, vem ser meu discípulo, você iria? Ninguém, irmão. Eu não iria. Nós nunca iríamos atrás de alguém que a gente não conhecesse. Então, se a gente for ver os relatos dos evangelhos, em Lucas capítulo 2, já fala que alguns dos discípulos já tinham ido na casa de Jesus, saber onde ele estava dormindo, já tinham conversado, passado uma tarde com Jesus, né? Os discípulos já sabiam quem era Jesus, e quando Jesus chama, eles sabem para onde está indo. Então o capítulo 4 termina com isso, com Jesus chamando os discípulos, e ele chama esses discípulos e vai para o lago, ali na Galileia, próximo ao lago da Galileia, no monte, chamado Monte das Bem-aventuranças. E ali Jesus começa a ensinar os seus discípulos. E para quem é essas instruções? Essas instruções são para todos aqueles que são chamados por Jesus. O Sermão do Monte não é para o mundo. O Sermão do Monte não é um meio pelo qual nós evangelizamos o mundo. Nós nunca vamos evangelizar o mundo com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é uma carta aberta aos discípulos de Jesus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? O Sermão do Monte foi endereçado para você. O Sermão do Monte foi endereçado para mim. Então a gente precisa entender esse princípio. O Sermão do Monte é o sermão mais longo escrito que Jesus disse. É um sermão que Jesus sentou ali e os discípulos escreveram e guardaram e transmitiram até nós. Irmão, a pergunta que eu faço para vocês é: quem consegue viver dessa forma do Sermão do Monte? É uma pergunta que nós fazemos. Será que o Sermão do Monte, de fato, nós temos que viver? Quem consegue cumprir 100% do Sermão do Monte? Irmão, aqui nós vamos falar sobre tudo. O que nós devemos fazer, o que nós não podemos fazer. Aqui está o padrão de vida chamado, que Deus deixou para nós. Então o Sermão do Monte só consegue ser vivido por aqueles a quem conheceu Jesus. O Sermão do Monte, ele só consegue ser vivido por alguém que foi 100% regenerado, transformado pela glória do nosso Senhor Jesus. Não podemos esperar uma conduta cristã de quem não nasceu de novo. Nós não podemos dizer assim: olha, faça isso que o Sermão do Monte está dizendo, se a pessoa não nasceu de novo. Se a pessoa não teve um encontro com Jesus, ela não vai cumprir o que está escrito no Sermão do Monte. Isso a gente precisa entender. O Sermão do Monte é dividido em algumas partes: bem-aventuranças, missão e lei, o que fazer, o que não fazer, cuidados gerais, a prática da verdade. Sabe, o Sermão do Monte não nos recomenda sair desse mundo para vivermos uma vida cristã, mas nos ensina como deve ser a atitude de um crente nessa vida. Porque se a gente lê o Sermão do Monte, a gente fala assim: meu Deus, não dá para viver. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é: isso aqui não dá para viver, isso aqui é difícil, isso aqui a gente não consegue, isso aqui não é para nós. E a pergunta que talvez muitos de nós já fez um dia: será que nós conseguimos fazer isso? Por que nós conseguimos viver o Sermão do Monte? Porque sempre nós, cristãos, nós vivemos no temor do Senhor. Nós vivemos sempre esperando o Senhor. A palavra de Deus diz em 1 João 4,18 que quem não me ama não me conhece, porque Deus é amor. Hebreus capítulo 12, versículo 18 diz: adoramos a Deus com total respeito e temor. Nós, os cristãos, é o único povo que vive no mundo sobre um eminente senso de juízo. Jesus virá. Quantos acreditam nisso? Deus fará juízo sobre a terra, e nós crentes somos os únicos que acreditamos no tribunal de Cristo, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 a 11. E 1 Pedro capítulo 7, versículo 17,
é um pouquinho mais pesado, diz que o julgamento começará por quem? Por nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos viver o Sermão do Monte. Por isso que nós precisamos andar segundo a vontade do Senhor. Alguns princípios que o Sermão do Monte traz. Primeiro princípio: o Sermão do Monte não é um código de ética ou de moral. O Sermão do Monte não é uma lei ou uma versão atualizada dos 10 mandamentos. Porque se de fato o Sermão do Monte fosse uma lei, se cumpríssemos a lei, nós não precisaríamos de Jesus para ser salvo. Fato. Nós não podemos determinar o Sermão do Monte como uma lei. Eu faço, por isso eu sou salvo. O Sermão do Monte não é uma lei. O Sermão do Monte para nós é o que Jesus está dizendo para todo crente. O Sermão do Monte é a descrição do caráter de um crente em Jesus Cristo. O Sermão do Monte é o que eu e você somos quando encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Sermão do Monte está dizendo para nós: você é isso. Você vai viver dessa forma. Você, porque você me encontrou, porque você teve um impacto com a graça de Deus, porque você foi cheio do favor do Senhor, você vive dessa forma. Porque nós entendemos que se a gente fosse viver o Sermão do Monte como lei, como regra, a gente diria para nós mesmos, ou talvez a gente colocaria qualquer um dentro do sermão, porque um ímpio pode viver o Sermão do Monte. A gente olha para a história e a gente vê pessoas que é mais crente que a gente, não é? Em algumas atitudes. Isso não tem nada a ver com ser cristão ou não, talvez é um caráter. Tem muitas pessoas boas que negam Jesus como Senhor e Salvador e vão para o inferno. Então o Sermão do Monte não é uma questão de ética moral, é o que nós somos. Sabe, irmãos, o Sermão do Monte, nós não podemos brigar com ele. Nós vamos ler aqui versículo a versículo, e nós vamos talvez muitas vezes dizer: mas como que isso pode? Como que isso acontece? Quando nós brigamos com o Sermão do Monte, nós talvez estamos dizendo um pouquinho de quem nós somos. Então a primeira coisa que eu quero pedir para vocês: não brigue com o Sermão do Monte. Não fale que não tem jeito. Não fale que você não nasceu para isso. Deixa aqui o recado e o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não podemos achar impossível o cumprimento dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos falou e nos mostrou como viver assim. O Sermão do Monte é Jesus dizendo: olha, eu fiz, eu vou viver dessa forma. Jesus viveu dessa forma, os apóstolos viveram dessa forma, alguns irmãos mais piedosos viveram dessa forma até chegar em nós. Nós também precisamos viver. Nós também precisamos andar conforme está escrito aquilo que Deus nos chamou para ser e para viver. Irmãos, falamos muito sobre avivamento. Quem gostaria de ter um avivamento na sua vida? Quantos gostariam de ter um avivamento na sua vida? Todo mundo queria ter um avivamento na sua vida. Eu vou te dizer um segredo: você quer um avivamento na sua vida? Decore e viva o Sermão do Monte. Se você viver o Sermão do Monte, você vai ser o homem e a mulher mais avivada do mundo. Porque avivamento é algo interior. Avivamento é a representação daquilo que Deus nos chamou para ser e para viver. Então, irmãos, primeira coisa que nós entendemos nessa curta introdução aqui: o Sermão do Monte, ele é aquilo que eu e você é. Se de tudo que eu falei nessa noite até agora, o que você deve guardar é: o Sermão do Monte é Jesus falando quem eu sou. É Jesus dizendo para mim: vocês que me conhecem, vivem dessa forma. Vocês que me conhecem, andam desse jeito. Então o Sermão do Monte é aquilo que nós somos. Quero falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças.
bem-aventurados ou felizes. Qual é o grande alvo da humanidade, irmãos? O que a humanidade mais quer na face da terra? O que você quer? Eu quero ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Nós procuramos felicidade, irmão, a qualquer custo. Um hedonismo a qualquer custo. Uma busca pela felicidade, pelo prazer, pela vida boa. E Jesus começa dizendo para os discípulos dele: olha, você quer saber qual é o caminho para a felicidade? O caminho para a felicidade é esse: bem-aventurados. Bem-aventurados são vocês. Bem-aventurados são vocês. Ser feliz é tudo aquilo que o crente deveria ser. Quem são felizes aqui? Nós temos que ser felizes, irmãos. Nós temos que buscar a felicidade e andar conforme aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Engraçado que a história da igreja, infelizmente, a igreja começou a separar. Começou a separar o clero do leigo, os pastores, daqueles que só frequentavam a igreja. Não, bem-aventurados, as bem-aventuranças são só para aqueles. Irmãos, a única separação que tem no corpo de Cristo é a separação dos ministérios. E mesmo assim é uma separação para definição de função, chamado, dom de Deus. Do contrário, somos todos chamados para ser santos. Cumprir o sermão do monte não é para pastor. Cumprir o sermão do monte não é para apóstolo, profeta, evangelista, para mestre. Cumprir o sermão do monte é para todos aqueles que conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, aos chamados para ser santos, é o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto. Nós, os santos do Senhor, vivemos dentro desse propósito. Sabe, é esse elevado padrão que somos chamados para viver, à espera de que em nós, essas qualidades, à espera de que em nós, as bem-aventuranças, sejam explícitas ao mundo. É para isso que o nosso Senhor Jesus nos chamou. Engraçado que todas essas características estão ligadas uma na outra. Ninguém pode ser pobre de espírito sem chorar. Ninguém pode chorar sem ter fome e sede de justiça. Vocês vão ver o que é certinho cada uma do que Jesus está nos dizendo e nos direcionando. Sabe? Pode ter sim alguém que tenha um pouco mais de um pouco mais de outro visível, mas as bem-aventuranças nós carregamos todas elas. Talvez nós erramos quando nós olhamos, bem-aventurados que choram. Aí nós achamos que é só chorar que ser bem-aventurado. Não é o choro que nós achamos que é. É um outro tipo de choro. Sabe? Não é uma tendência natural. Não é algo que o homem natural consegue fazer. Não é algo que o homem só consegue fazer. Quando o homem consegue fazer, ele faz por a sua justiça própria. Mas agora, quando o homem é guiado pelo Espírito Santo, quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele é transformado pelo Espírito Santo, ele consegue viver segundo a vontade do Senhor. É só uma disposição que somente pela graça, a operação do Espírito Santo em nós, são capazes de produzir. Através do Espírito Santo, todos os crentes têm alcance dessas características. Porque uma das maiores dificuldades é que o sermão das bem-aventuranças é oposição ao que o mundo prega. O mundo diz que você não precisa ser pobre de espírito. O mundo diz que você não precisa chorar. O mundo diz que você precisa ter justiça, mas segundo a vontade dele. O mundo, de todas as formas, ele está buscando a gente, mostrando para nós que nós devemos viver totalmente contrário àquilo que o reino de Deus nos chamou, aquilo que o reino de Deus nos trouxe para viver. É totalmente contrário àquilo que o mundo tem.
Sabe? Existe uma diferença entre o crente e o mundano. Por isso nós não podemos viver conforme o mundo diz para nós, determina para nós, porque para nós o mundo é passagem. Quantos estão aqui de passagem? Para o cara que não conhece a Jesus, o mundo é a única coisa que ele tem, então ele vai gozar do prazer da vida, ele vai viver a vida ao máximo, porque o que ele tem de máximo é aqui. Era assim que a gente vivia sem Cristo? Era ou não era? A gente vivia o máximo na terra, balada, festa, pinga no bambu, no rodeio. Quem bebia pinga no bambu aí além de mim? Salnara era botequeiro de sinuca. Quase ganhou de mim na sinuca hoje, irmão. Lá na casa do meu irmão tem uma sinuca, quase ganhou de mim. Eu tive que descontar agora de noite. Joga sinuca melhor que eu, Samuel. Fica escondendo lá, boi, na roça lá. Bota ela para jogar para você. Ela vai ganhar do seu cunhado. Ela é capaz de ganhar do seu cunhado. A gente gozava do prazer do mundo porque só tem um mundo. Vivia no mundo porque é só um mundo. Nós não. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 e 12. O Brenão sabe muito bem disso. Nós somos peregrinos. Sábado, o culto CID está fazendo aqui uma série, versículo a versículo de 1 Pedro. Se você quiser vir, já deixa o convite. Pedrão diz para nós o seguinte: olha, nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Por isso nós não podemos viver no mundo, irmão. Se um crente, ele quer viver os prazeres desse mundo, talvez ele tenha que repensar. Eu chamo você a pensar um pouquinho. Não estou falando que nós devemos ter alegria, amém, irmãos? Não estou falando que nós não devemos ter férias, amém ou não, irmãos? Férias, alegria, churrasco, comida, isso é coisa de bênção. Nós podemos ser felizes e alegres. O que eu estou falando é, o seu prazer não pode estar nas coisas dessa terra, porque nós somos peregrinos. Precisamos viver de forma coerente com aquilo que nós anunciamos e proclamamos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando o mundo, aquelas irmãzinhas põem roupa curta e vai para o rodeio universitário, eles estão dizendo o que para nós? Eu estou vivendo de forma coerente com o que eu acredito. Estou coerente. Afinal de contas, piriguete não sente frio. É isso que elas falam? Não é isso que elas falam, gente? É isso que elas falam. Então põe roupa curta e vai. Coerente com aquilo que prega. Coerente com aquilo que vive. A pergunta que eu faço para nós essa noite: vivemos de forma coerente com aquilo que proclamamos? Porque o mundo vive de forma coerente com aquilo que proclama. E o Sermão do Monte vem trazer para nós a realidade daquilo que nós temos que viver e precisamos viver. Por isso, irmãos, nós não podemos ser parecidos com o homem mundano. A gente não quer ser parecido. E se somos, o Sermão do Monte é uma ótima oportunidade para repensarmos qual nível de cristianismo estamos vivendo. Como estamos sendo crente nessa geração. Eu quero orar em nome de Jesus que sairemos daqui nesse sermão cada dia mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais pregando e vivendo aquilo que nós dizemos todos os dias: eu creio em Jesus Cristo. É dois reinos diversos, é dois mundos diversos. Nós estamos aqui como peregrinos. A nossa alegria, a maior alegria, irmão, é a eternidade. A palavra de Deus diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, eu não tenho noção. Eu não tenho noção.
É igual aquele texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Eu também não tenho noção. Que maneira, que tal maneira que é essa? Que amor que é esse? O céu deve ser bom demais. O que Deus tem preparado para nós deve ser bom demais. Muito melhor do que 80 anos honrando a Jesus Cristo aqui na terra. Muito melhor. Sabe, se eu não quero manifestar essas qualidades, se eu não quero viver o Sermão do Monte, talvez eu ainda esteja morto dos meus delitos e pecados. Se eu não olho para o Sermão do Monte e digo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina a viver isso aqui. Se eu olho para o Sermão do Monte, sabe, eu vi o pastor Lipão falando uma coisa que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: olha, sabe quando você vai parar de pregar? Não, de pregar não. Sabe quando você vai parar de gostar de pecar? Quando você tomar raiva do seu pecado, ódio do seu pecado. Eu falei assim, fato. Muitos de nós não queremos pecar, é verdade ou não, gente? Muitos de nós não queremos transgredir aquilo que o Senhor tem, aquilo que Deus quer fazer para nós. Mas muitos de nós gostamos dos nossos pecados. Nós não odiamos. Nós sabemos que nos mata, mas não odeia. E a única forma da gente conseguir parar de pecar, viver de forma correta, é odiando o nosso velho homem. Odiando o pecado. Agora, por outro lado, se eu me sinto indigno, mas mesmo assim eu quero viver conforme diz a palavra, irmão, eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos dar força, para que possamos cumprir o Sermão do Monte à risca. Se Deus falou, irmão, Deus não é filho do homem para que minta. Quantos acham que Deus é mentiroso? Então, Jesus não mentiu para nós. Engraçado que Jesus, ele chama os seus discípulos, essa é a primeira aula da escola bíblica dominical de Jesus. Não é a primeira aula da escola bíblica dominical, é vem cá que eu vou te curar, vem cá que eu vou te dar seu carro, vem cá que eu vou arrumar uma porta de emprego para você, vem cá que eu vou fazer isso, vem cá que você vai ficar rico. A primeira aula da escola bíblica dominical de Jesus é as bem-aventuranças. Sabe? Que Deus nos dê sabedoria, graça, para que possamos cumprir o que Deus tem nos chamado para ser e para viver. Vamos lá, né? Bem-aventuranças. Eu estou meio corrido aqui, irmãos, porque as minhas palavras, normalmente, ela tem 4, 5 folhas. Essa deu 18. Eu deixei bem, eu estou lendo bem aqui, porque eu quero deixar bem escritinho, para a gente poder seguir uma linha, um roteiro legalzinho. Então, essa palavra minha está quase toda escrita. Não quero esquecer nada. Dadas as duas introduções sobre o que é o Sermão do Monte e o que são as bem-aventuranças, eu quero começar então versículo a versículo e vamos lá, vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça. Senhor, eu quero agradecer o Senhor mais uma vez. Agradecer ao Senhor porque agora nós vamos entrar nos ensinamentos do Senhor de fato. Nós vamos entrar naquilo que o Senhor vai derramar sobre nós, os teus filhos, os teus discípulos. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, que o nosso espírito possa ser cheios, pegar fogo nessa noite com o poder da tua palavra. Sairemos daqui incendiados por querer viver dessa forma, por querer andar dessa forma com o Senhor. Que o Senhor nos anime, nos motiva a andar segundo a tua graça e o teu amor, em nome de Jesus, amém. Alguns parênteses aqui, versículo 1, vendo Jesus as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, quando Jesus se assenta, isso é uma prática rabínica. Vocês podem ver que quando
Os rabinos estavam dando ensinos, o mestre sentava, aquele ensino ele tinha que ser praticado e vivido. Mas quando o mestre estava caminhando, ensinando, aquele ensino era um ensino coloquial, um ensino que não era tanta regra, tanto prática. A questão do sentar-se à cadeira traz autoridade. O rei, quando se assenta à cadeira, hoje o Papa, quando se assenta lá em Roma, ele tem discurso que ele faz sentado, e quando ele faz sentado, aquilo é lei para a igreja. Então Jesus aqui, por isso que Jesus era chamado de mestre, porque muitos dos ensinos de Jesus, a Bíblia diz em vários textos, Jesus se assentou a ensinar. Jesus sentou-se a ensinar. Então quando o ensino ele se assenta, é porque aquele ensino é um ensino que tem que ser vivido, e ele precisa ser vivido, porque é uma prática de vida coerente com aquilo que o mestre está ensinando. Então Jesus, ele vê a multidão, ele se assenta no monte e começa a ensinar. E versículo 2 ele diz, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Por que Jesus começou com essa questão da pobreza? Naquela região ali, irmãos, a pobreza era algo que eles discutiam muito, como cuidar dos pobres, órfãos, viúvas, como nós vamos cuidar disso tudo. E o que Jesus está dizendo aqui para nós, o que é ser pobre de espírito? É reconhecer que nós não temos nada. Aquele que é pobre de espírito é aquele que, quando chega diante de Deus, olha no espelho, todo orgulho é tirado fora. O pobre de espírito, ele chega diante de Deus sem cheque, sem promissória. O pobre de espírito é aquele dia que você olhou para Jesus e diz, olha, eu preciso de Jesus, porque sem Jesus eu não sou nada, 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 nada. Sem Jesus nós não somos nada. Quando o pobre de espírito é aquele que reconhece que na sua vida, na sua história, é um pobre homem carnal, destinado ao inferno, um pobre homem que não tem entendimento de nada e carece da glória de Deus e dependente da glória de Deus. Pobre de espírito é aquele que diz, nada é nosso. Eu reconheço que eu não tenho condição nenhuma. Eu reconheço que eu não posso dar um passo a mais sem Deus na minha vida. Sabe, engraçado que é desses que é o reino dos céus. Criança tem condição de ter alguma coisa? Criança é dependente do pai. Criança depende do pai para comer, para vestir, para tomar banho quente, para fazer tudo. E a palavra de Deus diz que o quê? Que o reino de Deus pertence a quem? As crianças. Aquele que é pobre, dependente, não tem o que fazer, não sabe mais o que fazer, reconheceu toda a sua pobreza, seu pecado. O pobre de espírito é aquele que reconhece que é pecador. O pobre de espírito é aquele que reconhece que não presta, que é carnal. Esse é o pobre de espírito. Eu sou um desses, e acredito que todos, ou muitos do que aqui estão, são desses. Quando você olha no espelho e você diz, meu Deus, como que Deus conseguiu me salvar? Que amor é esse? Esse é o sentimento de um pobre de espírito. Aí o degrau desce mais um pouquinho. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmão, muitos de nós usamos esse texto para tentar consolar alguém. Não chora não, porque bem-aventurado é aqueles que choram. Não chora não, porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai fazer, Irmão, não é isso que Jesus está falando. O homem que reconhece que é pobre de espírito, qual é o primeiro direcionamento dele? Irmão, um homem que reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador, a primeira coisa que ele faz, ele chora. Ele chora pelo seu pecado. Ele chora, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, o homem grita. Eu tenho certeza que o dia que você converteu, na maioria das pessoas aqui, foi um dia de choro. Foi um dia que você, Deus.
Foi um dia que você talvez não chorou por fora, mas por dentro você estava quebrantado, por dentro você ouviu a voz de Deus e você: eu preciso de Deus. Então, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que clamam pelo seu pecado, bem-aventurados aqueles que oram, aqueles que choram. Por quê? Porque aqueles que choram pelo seu pecado serão consolados, encontrarão misericórdia, se viverão cheios da graça de Deus. Esse choro aqui, irmão, ele começa com o choro pelo seu pecado, e depois ele começa pelo pecado do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Depois você está chorando pelo pecado do seu vizinho. E depois você está chorando pelo pecado da sociedade. E depois você está chorando pelo pecado da humanidade. Depois você está chorando por todo mundo que pecou. Você começa a falar assim: Deus, tem misericórdia desse povo, porque esse povo está indo para o inferno. Tem misericórdia desse povo, porque esse povo está cheio de pecado. Bem-aventurados que choram. Sabe, é um choro benéfico. Não é um choro de crocodilo. Quando já ouviu falar essa frase? Lágrima de crocodilo. Vocês conhecem a história? Por quê? Quem conhece a história? Quem não sabe o que é lágrima de crocodilo? Eles falam que quando o crocodilo come, depois que ele come, ele solta uma lágrima, depois que come a sua presa. Por isso é a lágrima de crocodilo. Deve estar de barriga cheia, né? Passando mal. Esse choro é o choro do arrependimento. E é um choro que traz comunhão com o Pai. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, nós precisamos chorar. Tem crente que quando se reúne com a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele nem lembra do seu pecado. Entra e sai como se nada tivesse acontecido. Próximo passo. Bem-aventurado os mansos. Versículo de número 5. Aqui no meu está humildes. Qual que está no seu aí? Mas tradução é humildes e mansos. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Não, vamos seguir o processo. Pobre, choro, manso. Não é ser manso com os outros. Você tem que ser manso. Você tem que ser bonzinho. Isso aí é uma característica que vai vir depois, óbvio. Mas quando Jesus está dizendo assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele está dizendo o seguinte: depois que você chora, você precisa ser manso para você poder ouvir os mandamentos de Deus e receber com tranquilidade. Irmão, quem não é manso não recebe o mandamento de Deus com alegria. A história diz que os cavalos romanos, os mais mansos, eram colocados na frente de batalha, porque quando a flecha pegava ou alguma coisa, eles não voltavam, eles continuavam, porque ele é manso. Irmão, ser manso é ter uma nova vida em Deus, é olhar para os mandamentos de Deus e falar: Deus, eu aceito os teus mandamentos. Não é ser um homem ou uma mulher de dura cerviz, não consegue abaixar o tupete. Ser manso é dizer: Senhor, eu estou chorando pelos meus pecados e os teus mandamentos são cura para a minha vida. Ser manso é saber: eu tenho um Deus que manda na minha vida. Quantos querem que Deus pegue a direção do seu barco? Precisa ser manso, irmão. Precisa ser manso para Deus cuidar de nós. Sabe? E com certeza, irmão, a mansidão, ela vai trazer algumas outras coisas. Nós oramos por aqueles que nos perseguem. Quando alguém quer te derrubar no seu trabalho, ou quando alguém quer dizer algo contra você, o que você faz? Você retruca? Não, porque eu sou pastor, e ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Eu sou ungido do Senhor. Eu sou profeta. Eu sou do louvor. Eu sou da mídia, né, Wesley? Quando alguém te perseguir, você fala assim: eu sou da mídia da igreja, não mexe comigo não. Irmãos, nós precisamos ser mansos. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Somos livres pela graça de Deus. Quantos são livres pela graça de Deus?
mas somos dependentes da verdade da Bíblia. Somos livres das amarras do diabo, mas somos dependentes da verdade bíblica. A pessoa normalmente que é religiosa, ela não é quebrantada. Ela não consegue se render ao Evangelho, se render à palavra do Senhor. Não consegue ter mansidão. Não consegue ouvir de Deus o que Deus tem. Pois bem, próximo versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Não, fome e sede já diz tudo. Fome e sede são necessidades básicas para cada uma pessoa. Eu acredito, não sei, não conheço a história de todo mundo aqui, mas nós nunca passamos fome e sede. Talvez atrasou um pouquinho do nosso horário de comer. Isso não é fome. Talvez o seu almoço é meio-dia, você almoçou 2 horas da tarde. Talvez, hoje, né, irmão? Hoje foi um dia normal para isso, né? Talvez você fez um jejum, você tinha comida, mas você decidiu fazer um jejum de 24 horas, 36. Fez o jejum e não comeu, mas porque você não quis. Irmão, fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Será que é sair gritando para a rua, justiça, justiça? Não é, irmão. Sabe, Martin Lloyd Jones diz que não é uma busca pela justiça social ou legal. É uma busca por justiça interior, moral e de conformidade com a palavra de Deus. Antes de esperar a justiça de fora, a justiça começa dentro. Antes de esperar aquilo que nós queremos que o mundo faça para nós, nós devemos ter sede e fome de justiça, segundo a consciência do pecado, uma insatisfação com a nossa injustiça para com Deus. Ter fome e sede de justiça, ela começa dizendo: Senhor, eu quero viver a justiça do Senhor na minha vida. Eu quero andar segundo a vontade do Senhor. Eu quero viver segundo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Espírito Santo nos desperte para isso, irmão. Viver uma justiça coerente com a graça de Deus. Eu tenho certeza que nós seremos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus para sermos justos e andar segundo a sua vontade e o seu querer. Sabe, precisamos viver uma vida justa aqui. Justiça, justificação, salvação. Aquele que busca por justiça, ele busca por salvação. Aquele que busca por justiça, ele busca por viver segundo a graça da vontade do Senhor. A justiça vem de Deus, abençoa nossas vidas e as pessoas que estão ao nosso redor. Nós buscamos para viver a vida sem pecado, andar segundo a vontade do Senhor. Isso é viver a justiça. Nós seremos satisfeitos, é o que diz a palavra. Bem-aventurados os misericordiosos. Irmãos, quem são aqueles que mais receberam misericórdia na sua vida? Somos nós. Nós recebemos a maior misericórdia que um homem pode receber. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Misericórdia, irmão, é dar para a pessoa o que ela não merece. Misericórdia é não dar para a pessoa o que ela merece. Nós recebemos algo que não merecíamos e também nós podemos, da mesma forma, responder pelas vidas das pessoas. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios de misericórdia. É engraçado que misericórdia é a essência do caráter de Deus. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos um Deus cheio de amor, um Deus cheio de misericórdia, porque Deus dá para nós aquilo que nós não merecíamos. Merecíamos sim o inferno, mas Deus para nós o quê? Os céus. Deus deu para nós a eternidade junto com seu Filho. Sabe, misericórdia envolve compaixão,
desejo de aliviar o sofrimento dos outros. Não é ser fraco ou tolerante com o pecado, mas é amar o irmão, é agir com misericórdia, saber que aquele irmão tem dificuldade, tem problema. Nós precisamos ter amor e compaixão uns dos outros. Bem-aventurados os misericordiosos. Sabe, nós precisamos dar o que nós recebemos, irmãos. Nós precisamos ser cristãos que entregamos aquilo que recebemos. Sexto, bem-aventurados limpos de coração, pois eles verão a Deus. Limpos de coração tem a ver com santidade. Não é uma pureza externa, e sim interior. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, porque o seu coração procede das saídas da vida. O coração é o centro da personalidade cristã. Essa transformação ocorre quando somos regenerados pelo Espírito Santo. Irmão, nós precisamos ter um desejo genuíno de buscar a Deus. Nós precisamos ter um desejo genuíno de ser santo, porque a palavra diz que a santificação, ela está ligada com algo muito importante. Hebreus diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Sem um coração limpo nós não veremos a Deus. Nós precisamos ser santos. Sabe? Lutar contra o pecado, viver contra o pecado. É isso que Jesus está chamando os seus discípulos. Santifiquem-se, porque vocês verão a Deus, vocês andarão com Deus, vocês serão cheios da graça de Deus. Próximo, bem-aventurados pacificadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que provoca a paz ou a ira? Você é uma pessoa que traz conflito ou que anda segundo a vontade de Deus? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ter o coração limpo, e só esse que tem o coração limpo, santo, segundo a vontade do Senhor, consegue trazer a paz e reconciliação. Deixa eu te fazer uma pergunta: você evita o conflito ou você trabalha ativamente para trazer a paz e a alegria onde há discórdia? Sabe, pacificador não é aquele que passa a mão na cabeça, irmão. Não é aquele que fica assim: ah não, deixa quieto, deixa disso. Não. Pacificador é aquele que chega e fala assim: qual que é o problema aí? Vamos resolver. Essa foi a pergunta que Deus fez para nós: qual que é o problema aí? O problema é o pecado. Jesus veio e trouxe paz entre nós e Deus. Jesus nos confrontou. Jesus olhou para nós e disse: olha, você tem problema, então você será confrontado. Nós somos reconciliados com Deus, nós temos paz com Deus, porque fomos confrontados. Sabe que interessante que, olha só o que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Irmãos, existem duas palavras para a tradução de filhos. A primeira palavra é huios e a segunda palavra é teknon. Abre para mim, meu irmão, Romanos capítulo 8, versículo 16. Nesses 3 versículos nós vamos ler, dá para a gente entender certinho. Olha, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros com Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos
filhos de Deus. Essa tradução aí do grego, esse filhos é teknon, que o Espírito testifica para nós que nós somos filhos, mas somos filhos imaturos, crianças. Somos reconciliados com Deus, nós temos a mesma herança de Deus. Então esse filhos é teknon, que é filhos que não pode herdar nada, que é filhos que não tem capacidade de conduzir nada. Mas o versículo 19 é outro filhos. Abre para mim Romanos 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esses filhos aqui é ruiós. Ruiós é um filho maduro, um filho com a característica que fala das coisas do seu pai, que tem maturidade para resolver as coisas do seu pai. E quando nós traduzimos o que Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, o que Jesus está dizendo aqui para nós é: bem-aventurado você que traz paz, porque quando você traz paz, você será chamado um filho maduro de Deus. Aqui é ruiós. O homem, uma mulher que carrega essa característica de um filho, de um homem, um maduro no Senhor, é um homem, uma mulher que está representando Deus na terra. Então diga comigo assim: o pacificador é um filho maduro de Deus. Não é aquele bebê, não é aquele que está começando. E por último, irmão, bem-aventurados são vocês quando sofrerem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês por minha causa, quando insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram perseguiram antes de vocês. Sabe o que é isso que Jesus está dizendo? Olha, você tem a mesma identidade que a minha, vocês serão perseguidos. Sabe, é inevitável, irmão, aqueles que seguem Jesus, que andam segundo o seu caminho, é inevitável não serem perseguidos, não serem confrontados. Talvez discriminação social, as pessoas vão te tirar de um canto para o outro. Esse aqui eu não ando porque ele é crente, esse aqui eu não faço. O Asaf hoje na escola quase que não tem amiguinho. Por quê? Porque o Asaf, graças a Deus, ele é crente mesmo, sabe? Só que a gente está ensinando ele ainda como falar, e fala assim: isso é ele fala para os amigos dele: isso é pecado, você vai para o inferno. Ele falou: isso aí, não pode fazer isso, que isso leva para o inferno. E assim, os amiguinhos dele estão deixando ele meio de lado. Eu falei assim: calma, filho, eles ainda não conhecem Jesus, você tem que amar, tal. Aí a gente está ensinando ele. Mas de fato, quando nós falamos do evangelho, da verdade do Senhor, nós somos perseguidos, irmãos. Cristo foi perseguido, os profetas foram perseguidos, os santos foram perseguidos, nós seremos perseguidos. Quantos conhecem a história quando Roma pegou fogo? Mais ou menos no ano de 64, a cidade de Roma pega fogo, 2/3 dela é consumida, 1/3 que fica intocável é qual 1/3? Aonde moravam os cristãos. E nisso Nero coloca a culpa nos cristãos. Foram eles que tacaram fogo. Irmãos, os nossos irmãos lá atrás, a perseguição foi tanta que eles jogavam pinche, colocavam em poste e tacavam fogo nos nossos irmãos por uma mentira. Essa foi a perseguição que os nossos irmãos ali, 64 anos após Cristo ter morrido, sofreram. E quantos outros irmãos e quantas outras histórias. Mas Martin Lloyd Jones diz para nós que a perseguição é um selo da aprovação divina, é um sinal que estamos alinhados com os propósitos de Deus. Quando você estiver sendo perseguido, não é porque você é chato, não é porque você incomoda, mas é porque você é cristão. É sinal que você está sendo
é sinal que você está sendo marcado pelo Senhor Jesus Cristo e que você está no caminho certo. Diante da perseguição, irmãos, não retrocede, porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver segundo a sua graça, o seu amor e o seu favor. Irmãos, 9:07, eu quero estar encerrando já. Nossos cultos acabam sempre às 9 horas, viu, gente? Semana passada teve batismo, aquele monte de coisa. Hoje eu tive que fazer 2 introduções. Então a partir de semana que vem, 9 horas em ponto, a gente acaba. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Depois você medita na sua casa. Nós devemos ser pobres, devemos chorar, devemos ser mansos, devemos ter fome e sede, devemos ser misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, e seremos perseguidos. É isso que Deus nos chamou. Mas não desanima não, irmão. Não desanima. Porque em todas essas coisas, Jesus diz para nós: felizes são vocês. Felizes são vocês. Então, quando você tiver o entendimento que você é um pobre, dependente de Deus, um mendigo, feliz é você, porque você teve essa revelação. Quando você estiver chorando pelo seu pecado, pelo pecado dos seus familiares, pelo pecado dos seus vizinhos, choro de dor, de arrependimento, felizes são vocês. Quando vocês olhar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, eu não consigo cumprir isso aqui, mas você ser manso e falar e dizer: Deus, eu vou cumprir tudo aquilo que você tem para mim, felizes são vocês, por serem mansos, por ouvir do Senhor a palavra e ser direcionado. Sabe, Jesus já começa com uma paulada para os discípulos. O meu reino é um reino de ponta cabeça. É um ótimo livro para você comprar, viu, irmão? O Reino de Ponta Cabeça. Foi um dos livros que eu comecei a converter. O Reino de Ponta Cabeça, porque os judeus, ou muitos crentes de hoje, buscam algo perfeito, algo de glória, mas o reino que Jesus veio é totalmente diferente do reino que está sendo pregado na nossa humanidade. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser feliz? Chora. Quer ser feliz? Pacifica. Quer ser feliz? Cumpre esses 8 ou 9 pontos, se você quiser colocar como o versículo 11 como um novo ponto. Faça o que Jesus te chamou para fazer, irmão. Nossa passagem aqui é curta. Nós temos pouco tempo aqui, mas nós precisamos ser bem-aventurados. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos falar sobre a missão e a lei. Semana que vem nós vamos aprender um pouquinho aí, versículo 13, 14, 15, 16, até o versículo 20. Estude na sua casa, procure outros ensinamentos aí, traga aqui, trazer mais clareza para você, estude. Depois do culto, ou antes do culto: pastor, eu estudei, achei interessante isso aqui. Vamos compartilhar dessa ideia em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos o Senhor por essa noite. Muito obrigado por entendermos da Tua palavra, que somos chamados, que o Sermão do Monte é a característica de todo cristão, é como os cristãos vivem nessa terra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, nos mostrado como nós devemos andar, viver segundo a Tua graça, o Teu amor e o Teu favor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, cada um daqueles que aqui estão, que são dependentes da Tua graça, que precisam estar com o Senhor e andar com o Senhor. Pai, nós adoramos o Teu nome, agradecemos o Senhor, nos dê uma ótima semana, segundo o fluir, a graça e a presença do Senhor. Que o Senhor abençoe meus irmãos, que o Senhor faça com que os meus irmãos e eu possa amar as Suas palavras, viver segundo a Sua palavra. Nos faça mansos para poder andar segundo a Tua graça. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, glória a Deus, muito obrigado, Jesus.